Você conhecerá pessoas reais que nasceram com diferenças físicas raríssimas e transformaram desafios, preconceito e dor em coragem e inspiração. Número 1. Jo Cameron. Jo Cameron é uma mulher escocesa, cuja história parece quase impossível de acreditar. Ela vive com uma condição extremamente rara. Praticamente não sente dor física e também apresenta níveis muito baixos de ansiedade. Durante muitos anos, isso confundiu médicos e, mais tarde, acabou se tornando tema de estudos científicos. O mais curioso é que Jo passou grande parte da vida achando que todo mundo percebia o corpo da mesma forma que ela. Para ela, não sentir dor após cortes, queimaduras, ossos quebrados ou até mesmo durante o parto parecia algo normal. Muitas vezes, ela só percebia que estava machucada quando via o ferimento ou sentia algum cheiro estranho. Em uma situação impressionante, ela contou que só percebeu que sua pele estava queimando porque sentiu o cheiro da queimadura. A condição dela ficou mais evidente quando Jo já estava na casa dos 60 anos. Depois de cirurgias importantes, incluindo procedimentos no quadril e na mão, os médicos ficaram surpresos ao perceber que ela quase não precisava de analgésicos e dizia sentir dor em nível 0, de uma escala que alcançava até 10. Um anestesiologista chegou a fazer um teste normalmente muito doloroso, pressionando a região ao redor da órbita ocular. Mesmo assim, Jo relatou apenas sensação de pressão, sem dor de verdade. Aquilo chamou tanta atenção que sua genética passou a ser investigada com mais cuidado. Os exames revelaram alterações em genes ligados ao sistema endocannabinoide, especialmente em uma região chamada região externa do gene da hidrolase de amidas de ácidos graxos. Essa região influencia a forma como o corpo controla substâncias naturais, como a anandamida, que muitas vezes é chamada de molécula da felicidade. Quando esse sistema funciona de maneira diferente, os níveis dessas substâncias podem ficar mais altos, o que pode ajudar a explicar a insensibilidade à dor, a baixa ansiedade e até algumas diferenças de memória de Jo. Hoje, cientistas estudam o caso dela para entender melhor os mecanismos da dor, da cicatrização e do humor. A esperança é que, no futuro, essa pesquisa ajude milhões de pessoas que sofrem com dor crônica, ansiedade ou dificuldades de recuperação. A vida de Jo Cameron mostra que uma única pessoa, com uma característica biológica raríssima, pode abrir portas enormes para a medicina. Número 2. Winnie Harlow. Winnie Harlow, nascida Chantel Brown Young, no Canadá, tornou-se uma das mulheres mais reconhecidas do mundo. E não apenas por sua beleza, mas pela maneira como transformou uma condição de pele rara em um símbolo global de confiança, autoestima e aceitação. Winnie recebeu o diagnóstico aos 4 anos com vitiligo, uma condição autoimune que faz a pele perder pigmentação em algumas áreas, formando manchas claras em diferentes partes do corpo. Desde pequena, ela precisou lidar com olhares, comentários e bullying pesado. Colegas de escola zombavam dela, usavam apelidos cruéis e faziam com que ela se sentisse deslocada, como se não pertencesse àquele ambiente. Durante muitos anos, isso afetou profundamente sua identidade e sua autoestima. Crescer com uma aparência diferente em uma sociedade que costuma valorizar padrões rígidos de beleza não representou facilidade. Mas, com o tempo, Winnie começou a enxergar sua pele de outra forma. Em vez de tratar suas manchas como algo que deveria esconder, ela passou a abraçar sua aparência única. A virada aconteceu quando ela começou a compartilhar sua história na internet. Seus padrões de pele, com contrastes marcantes, chamaram a atenção de olheiros da moda. Em 2014, Winnie ganhou fama ao participar do programa America's Next Top Model. Ela não venceu a competição, mas isso não impediu sua carreira de decolar. Pouco tempo depois, Winnie se tornou um nome internacional na moda. Ela modelou para marcas como Desigual, Diesel e Tommy Hilfiger, além de desfilar em grandes semanas de moda ao redor do mundo. Sua presença nas passarelas mostrou que beleza não precisa seguir uma única fórmula. Com o crescimento da carreira, ela também apareceu em capas e editoriais de revistas como Vogue, Glamour, Cosmopolitan e muitas outras publicações importantes. Mas seu impacto ultrapassou a moda. Winnie se tornou uma defensora poderosa de pessoas com diferenças visíveis, falando abertamente sobre vitiligo e desafiando estereótipos. Ela mostrou que aquilo que o mundo tenta transformar em fraqueza pode se tornar assinatura, identidade e força. Em vez de esconder sua condição, Winnie fez dela sua marca registrada.
Hoje, ela continua sendo uma das figuras mais influentes da indústria fashion e inspira milhões de pessoas com uma mensagem simples e poderosa. Aquilo que torna você diferente também pode ser a sua maior força. Número 3. Madeleine Stewart. Madeleine Stewart é uma modelo australiana nascida em Brisbane, em 1996. Diagnosticada com síndrome de Down ao nascer, ela contrariou expectativas médicas e sociais desde muito cedo e acabou se tornando um ícone internacional da inclusão de pessoas com deficiência. Sua trajetória na moda começou em 2015, depois de uma grande transformação pessoal. Madeleine perdeu mais de 20 quilos adotando hábitos saudáveis e, após assistir a um desfile de moda com sua mãe, decidiu que queria seguir aquele caminho. Uma foto mostrando sua mudança viralizou rapidamente na internet. Da noite para o dia, ela ganhou mais de 100 mil seguidores e logo depois recebeu seus primeiros contratos como modelo. Madeleine fez história ao se tornar a primeira modelo profissional com síndrome de Down a desfilar na New York Fashion Week, com a FTL Moda em 2015. Aquele momento representou muito mais do que um desfile. Representou uma declaração para a indústria da moda. Pessoas com deficiência também pertencem às passarelas, às campanhas, às capas de revista e aos espaços de destaque. Desde então, ela desfilou em cidades como Paris, Londres, Dubai, além de países como Rússia e China. Sua presença abriu conversas importantes sobre diversidade, representatividade e o significado real de beleza. A influência de Madeleine não ficou limitada às passarelas. Ela apareceu em publicações como Vogue, Elle, Cosmopolitan, People e outras revistas de grande alcance. Em 2017, a Forbes a reconheceu como uma das principais figuras ligadas à diversidade na moda. Ela também recebeu prêmios importantes, como o Quincy Jones Exceptional Advocacy Award. Madeleine é mais do que modelo. Ela é uma defensora apaixonada da inclusão. Em Brisbane, fundou o Inside Outside Dance Ensemble, um grupo de dança voltado para jovens com deficiência. Também apoia a Special Olympics e participa ativamente de iniciativas que defendem mais espaço, respeito e oportunidades para pessoas com deficiência na sociedade. A jornada de Madeleine Stewart mostra o poder da perseverança e da representação. Ela prova que a beleza verdadeira não nasce da perfeição, mas da coragem, da autenticidade e da capacidade de mudar a forma como o mundo enxerga as pessoas. Número 4. Ilka Bru. Ilka Bru é uma modelo, autora e ativista alemã que redefiniu padrões de beleza por meio de uma jornada marcada por aceitação, coragem e empoderamento. Ela nasceu em janeiro de 1992 com displasia ectodérmica, uma condição genética rara que afeta o desenvolvimento de características faciais e outras estruturas do corpo. Desde o nascimento, Ilka enfrentou desafios médicos importantes. Ela passou por várias cirurgias para tratar questões como fissura palatina e obstruções nasais. Mesmo com essas intervenções, sua aparência permaneceu bastante diferente da maioria das pessoas, e isso fez com que ela enfrentasse bullying e isolamento social durante os anos de escola. Por muito tempo, Ilka teve baixa autoestima. Ela sentia que precisava se esconder do mundo, como se sua aparência representasse algo errado. Essa sensação de não se encaixar acompanhou sua infância e adolescência, tornando ainda mais difícil construir confiança em si mesma. Mas um momento decisivo aconteceu em 2014, quando Ilka participou corajosamente de seu primeiro ensaio fotográfico. A experiência mudou sua forma de se enxergar. Pela primeira vez, ela começou a perceber que beleza verdadeira não depende de se encaixar nas expectativas da sociedade, mas de aceitar a própria identidade. A partir daí, Ilka passou a abraçar sua singularidade. Em 2018, criou o projeto Grenzenlos, que significa Projetos Sem Limites. A iniciativa nasceu com o objetivo de celebrar a beleza de pessoas com diferenças físicas e ampliar a representação de corpos e rostos que muitas vezes são ignorados. Por meio desse projeto, Ilka trabalha para promover inclusão e desafiar padrões convencionais de beleza. Ela também compartilha suas experiências em seu podcast e em seu livro, cujo título em alemão pode ser entendido como Diferentemente Bonita, Como Aprendi a Me Amar. Nele, ela fala sobre sua caminhada rumo ao amor próprio, a aceitação e a reconstrução da autoestima. Hoje, Ilka Bru é uma fonte de inspiração para muitas pessoas. Sua história mostra que aceitar a própria individualidade pode abrir caminho para uma transformação profunda.
Ela prova que uma diferença física não diminui o valor de ninguém. Pelo contrário, quando uma pessoa aprende a se enxergar com respeito, pode ajudar outras a fazerem o mesmo. Número 5. Tiffany Geigel. Tiffany Geigel, dançarina e artista de Nova York, é uma mulher inspiradora que desafiou expectativas e redefiniu o que uma bailarina profissional pode ser. Ela nasceu com síndrome de Charcot-Levin, uma condição congênita muito rara que afeta a coluna, as costelas e o tronco. Essa síndrome pode causar baixa estatura, tronco comprimido e limitação de flexibilidade. Para muitas pessoas, características assim tornariam uma carreira na dança praticamente impossível. Mas Tiffany nunca aceitou que sua condição determinasse seus limites. Com menos de 1,22 m de altura e um corpo com formato único, ela enfrentou julgamentos constantes. Comentários vinham tanto de estranhos quanto de pessoas dentro do próprio meio artístico. Ainda assim, sua determinação permaneceu mais forte do que qualquer crítica. Tiffany treinou intensamente e desenvolveu habilidades em diferentes estilos, incluindo dança contemporânea e dança moderna. Ela transformou sua relação com o movimento em uma linguagem própria. No palco, sua expressividade, sua presença e sua emoção chamavam a atenção de uma forma que ultrapassava qualquer padrão físico. Com o tempo, seu talento despertou o interesse de companhias profissionais. Tiffany conquistou um espaço no Infinity Dance Theatre, uma companhia conhecida por valorizar a performance inclusiva e abrir portas para artistas com diferentes corpos e habilidades. Sua grande virada aconteceu quando um vídeo de sua apresentação viralizou na internet. Milhões de pessoas se emocionaram com sua força, sua técnica e sua presença cênica. A partir daquele momento, Tiffany se tornou símbolo de positividade corporal e prova viva de que deficiência não define talento, potencial ou arte. Hoje, ela usa sua plataforma para defender mais representação nas artes. Tiffany explica que dançarinos de todos os formatos, tamanhos e condições merecem espaço nos palcos. Sua história mostra que beleza e arte não dependem de um corpo considerado padrão. Elas nascem do coração, da resiliência, da autenticidade e da coragem de ocupar o lugar que o mundo muitas vezes tenta negar. Número 6. O menino conhecido como Mickey Mouse. Aos apenas 3 anos de idade, um menino da China ficou conhecido nas redes como Mickey Mouse, por causa de expansores de pele incomuns, com formato parecido com balões, colocados em sua cabeça. A imagem chamou muita atenção, mas por trás daquele visual havia uma história médica séria e uma jornada de tratamento extremamente delicada. Ele nasceu com uma condição rara chamada nevo melanocítico congênito. Essa condição faz com que grandes marcas escuras apareçam na pele desde o nascimento. Número 7. Kanya Sasser. Kanya Sasser é a prova de que o futuro de uma pessoa não precisa ser definido pela forma como ela nasce. Ela nasceu na Tailândia sem as 2 pernas, uma ausência congênita bilateral dos membros inferiores. Ainda bebê, recebeu acolhimento perto de um templo e, mais tarde, em 1998, passou por adoção por uma família dos Estados Unidos e recebeu criação em Portland, no estado do Oregon. Durante a infância, Kanya enfrentou obstáculos que teriam feito muita gente desistir. Mas, em vez de se enxergar como limitada, ela construiu uma vida baseada em confiança, independência e força. Aprendeu a se mover usando as mãos e, com o tempo, deixou de ser vista apenas como alguém que sobrevivia a uma condição difícil. Ela passou a ser reconhecida como alguém que prosperava apesar das barreiras. Kanya se tornou modelo, atriz e atleta adaptada. Sua atitude determinada inspirou pessoas no mundo inteiro. Ela também transformou sua paixão pelos esportes em uma carreira impressionante. Ao longo da vida, praticou modalidades como skate, esqui, surf, corrida em cadeira de rodas e rugby. Em cada esporte, ela mostrou que determinação pode ser mais forte do que limitação física. Sua história ganhou ainda mais destaque quando ela conquistou um título do Guinness World Records pelo maior tempo em parada de mãos sobre um skate por uma mulher. O feito aconteceu em Los Angeles, em dezembro de 2023. Kanya permaneceu na posição por 19,65 segundos, equilibrando o corpo com força, controle e coragem. A marca recebeu celebração como uma demonstração de habilidade física e também como um símbolo de superação. Hoje, Kanya Sasser continua inspirando milhões de pessoas ao mostrar que confiança não tem relação com ter um corpo considerado perfeito.
Para ela, o mais importante é não permitir que os obstáculos decidam o seu valor. Sua jornada lembra que, mesmo quando a vida começa com dificuldades enormes, ela ainda pode levar a conquistas extraordinárias. Número 8. Jessica Cox. Jessica Cox nasceu no dia 2 de fevereiro de 1983, sem os braços, devido a uma rara malformação congênita. Mas ela nunca permitiu que isso definisse os limites de sua vida. Desde pequena, Jessica aprendeu a usar os pés no lugar das mãos. Com eles, passou a realizar tarefas que muitas pessoas fazem automaticamente, sem pensar. Ela aprendeu a comer, escrever, se arrumar, dirigir e executar uma série de atividades do cotidiano usando criatividade, prática e paciência. Em 2008, depois de anos de treinamento dedicado, Jessica entrou para a história ao conquistar sua licença de piloto. Ela se tornou a primeira pessoa do mundo a pilotar um avião usando apenas os pés. Para isso, voou em uma aeronave Aircope 415C, dos anos 1940, um avião esportivo leve, cujos controles podiam ser operados com os pés em vez das mãos. Mas Jessica não parou por aí. Ela também se tornou faixa preta de 4º grau em Taekwondo, adaptando técnicas para competir e treinar sem os braços, usando pernas e pés de forma impressionante. Além disso, tornou-se mergulhadora licenciada, surfista e motorista, realizando tudo com os pés. Jessica também entrou para o Guinness World Records como a única piloto a voar com os pés. No entanto, suas conquistas pessoais são apenas uma parte de sua história. Ela se tornou palestrante motivacional global e viajou para mais de 26 países, compartilhando uma mensagem poderosa: deficiência não significa incapacidade. Sua vida recebeu retrato no documentário Right-Footed, que mostra seu trabalho de defesa das pessoas com deficiência e sua missão de empoderar quem enfrenta desafios semelhantes. Jessica desafia ideias antigas sobre habilidade, coragem e possibilidade. De controlar uma aeronave com os pés a inspirar plateias ao redor do mundo, ela continua redefinindo o significado de sucesso. Sua história mostra que os limites mais fortes muitas vezes não estão no corpo, mas na mente de quem acredita que algo é impossível. Número 9. Sarah Atwell. A história de Sarah Atwell é uma história de resistência, força e transformação da dor em esperança. Ela nasceu com uma condição genética rara chamada neurofibromatose, um distúrbio que provoca o crescimento de tumores no sistema nervoso. Ainda jovem, Sarah desenvolveu um grande tumor no lado direito do rosto. Esse tumor alterou profundamente sua aparência e fez com que ela enfrentasse dificuldades físicas e emocionais desde cedo. Crescendo na Nova Escócia, no Canadá, Sarah sofreu anos de bullying e crueldade. Colegas de escola e até desconhecidos faziam comentários maldosos sobre sua aparência, muitas vezes sem entender sua condição. Para ela, o peso emocional dessas atitudes podia ser tão doloroso quanto os desafios físicos provocados pela doença. Com o passar do tempo, Sarah decidiu que não se esconderia. Em vez de desaparecer do olhar público, ela escolheu contar sua história. Começou a publicar vídeos sinceros na internet, falando sobre viver com neurofibromatose e sobre os impactos do preconceito em sua vida. Esses vídeos chamaram a atenção do canal Discovery Fit and Health, que produziu o documentário The Girl with Half a Face. A produção acompanhou sua jornada até uma cirurgia facial complexa, feita para remover partes do tumor. Ao longo da vida, Sarah passou por várias cirurgias. Mesmo assim, nunca perdeu sua força interior. Ela usou suas experiências para conscientizar outras pessoas sobre a neurofibromatose e se tornou uma inspiração para quem enfrenta diferenças físicas, bullying ou sofrimento emocional. Sua mensagem era simples, mas muito forte. Permaneça firme, busque apoio e não deixe que outras pessoas definam o seu valor. A coragem de Sarah não estava apenas em passar por procedimentos médicos difíceis. Estava também em se expor, enfrentar o preconceito e mostrar que beleza e força vêm da perseverança, não da aparência. Número 10. Rosie Siggins. Rosie Siggins representou uma atriz marcante, cuja história inspirou muitas pessoas. Ela ficou conhecida por interpretar Legless Suzy em American Horror Story Freak Show, mas sua vida real representou algo ainda mais poderoso do que qualquer personagem que ela viveu na tela. Rosie nasceu com uma condição genética rara, chamada agenesia sacral, que afetou o desenvolvimento da parte inferior de sua coluna.
Por causa dessa condição, suas pernas eram gravemente deformadas e passaram por amputação quando ela ainda era muito pequena. Mesmo depois disso, Rose não permitiu que sua condição física impedisse uma vida plena. Ela tornou-se mãe, artista e uma mulher que enfrentou desafios com força e determinação. Sua presença chamava a atenção, não apenas pela diferença física, mas pela forma como ela ocupava os espaços com personalidade. O que tornava Rose tão especial era sua capacidade de transformar a diferença em presença. Ela apareceu na televisão, ganhou visibilidade com seu papel em American Horror Story e se tornou conhecida por muitos espectadores como alguém que levava verdade, coragem e humanidade para a tela. Sua personagem era fictícia, mas sua vida real carregava uma resiliência impossível de esquecer. Rose mostrava que uma pessoa não precisa se encaixar nos padrões tradicionais para ter talento, impacto e voz. Infelizmente, Rose Siggins faleceu em 2015, aos 43 anos, depois de complicações relacionadas a uma cirurgia para pedra nos rins. Mesmo assim, sua história continua sendo lembrada porque mostra que uma condição rara não apaga o valor, o talento ou a importância de uma pessoa. Rose permanece como um exemplo forte de visibilidade, perseverança e coragem. Sua trajetória lembra que a força humana aparece em muitas formas diferentes e que por trás de toda diferença física existe uma pessoa real, com sonhos, histórias, relações e conquistas. Número 11. Carly Findlay. Carly Findlay, medalhista da Ordem da Austrália, é uma escritora, palestrante e ativista australiana premiada, conhecida por desafiar padrões sociais de beleza e defender a representação de pessoas com deficiência. Ela nasceu com uma condição de pele rara e severa, chamada ictiose. Desde cedo, Carly percebeu como a sociedade muitas vezes trata de forma injusta quem tem uma aparência diferente. Em vez de aceitar ser invisível, ela decidiu construir uma voz pública forte e direta. Carly passou a compartilhar sua vida online, falando sobre moda, comida, escrita, rotina, autoestima e deficiência. Ao mesmo tempo, também denunciava o capacitismo e a ignorância que encontrava. Sua presença na internet mostrou que pessoas com deficiência não devem ser reduzidas a diagnósticos, olhares curiosos ou histórias de pena. Ela usa sua voz para educar o público sobre representação inclusiva, dignidade e respeito por todos os corpos. Para Carly, falar sobre aparência não é vaidade. É uma forma de discutir direitos, humanidade e pertencimento. Sua influência ultrapassa muito as redes sociais. Carly é autora do livro de memórias Say Hello, uma obra sobre autoaceitação e orgulho da deficiência. Ela também organizou a antologia Growing Up Disabled in Australia, reunindo mais de 40 vozes diversas da comunidade de pessoas com deficiência. Seu trabalho recebeu reconhecimento em nível nacional. Em 2020, Carly recebeu a Medalha da Ordem da Austrália por seus serviços prestados às pessoas com deficiência. Ela também já recebeu indicação como uma das mulheres mais influentes da Austrália e participou de grandes eventos literários e culturais, como o Melbourne Writers Festival e o Ubud Writers Festival, além de painéis sobre direitos e inclusão. Carly também organizou o Access to Fashion durante a Melbourne Fashion Week, um evento inovador que levou modelos com deficiência para a passarela e questionou os padrões estreitos da indústria da moda. Além de sua atuação como ativista, Carly trabalha com acessibilidade e inclusão no Melbourne Fringe Festival e contribui com textos sobre deficiência para grandes veículos, incluindo Australian Broadcasting Corporation, The Age, The Sydney Morning Herald, Cable News Network e Vogue. A história de Carly não é sobre ser estranha ou bizarra. É sobre transformar a diversidade em empoderamento, ampliar a forma como a sociedade enxerga a deficiência e lembrar que a diversidade de aparência deve ser celebrada, não escondida. Número 12. Sarah Gertz. Sarah Gertz é uma modelo que ajudou a chamar atenção para a síndrome de Ehlers-Danlos. Esse nome se refere a um grupo de distúrbios hereditários que enfraquecem o tecido conjuntivo e podem afetar a pele, as articulações e os vasos sanguíneos. Em algumas pessoas, a síndrome de Ehlers-Danlos pode causar pele muito macia e elástica, facilidade para hematomas e diferentes complicações. Dependendo do tipo, a condição pode variar de leve a grave. No caso de Sarah, uma das características mais visíveis correspondeu à aparência de sua pele, que se tornou mais frouxa e enrugada do que seria esperado para sua idade. O que torna sua história inesquecível não é apenas a condição em si,
mas a forma como ela escolheu reagir ao olhar do mundo. Em entrevistas, Sarah contou que, quando era adolescente, tentava esconder a pele e não gostava quando as pessoas faziam perguntas. Ela queria evitar comentários, olhares e explicações cansativas. Depois de anos se escondendo, Sarah começou a encontrar confiança através da modelagem. Em 2015, ganhou visibilidade ao compartilhar sua história na campanha Love Your Lines, no Tumblr. A partir daí, sua aparência chamou atenção nas redes, e ela se tornou um símbolo de positividade corporal. Revistas como Teen Vogue e Glamour destacaram sua trajetória e mostraram como ela usava a moda para desafiar a ideia de que apenas uma pele lisa, jovem ou considerada perfeita pode ser bonita. Sarah transformou sua diferença visível em uma mensagem de aceitação e conscientização. Mas sua jornada nunca esteve ligada apenas à moda. Em 2019, houve notícia de que Sarah lidava com complicações sérias ligadas à síndrome de Ehlers-Danlos, incluindo fadiga crônica, problemas no pescoço e períodos em que precisou ficar acamada. Esse detalhe torna sua história ainda mais forte, porque lembra que por trás da imagem pública existe uma pessoa real, enfrentando uma condição difícil todos os dias. Sarah Gertz se destaca porque questiona a forma como o mundo define beleza, força e normalidade. Ela mostrou que uma condição rara pode mudar o corpo, mas não tira o valor, a voz ou a capacidade de inspirar outras pessoas. Número 13. Blake Leeper. Blake Leeper nasceu no dia 31 de agosto de 1989 em Kingsport, no Tennessee, Estados Unidos. Ele é um velocista paralímpico conhecido por suas performances em classes como T43, T44 e T62. Blake nasceu com uma malformação congênita chamada hemimelia fibular. Isso significa que suas pernas não se desenvolveram completamente. Aos 4 anos de idade, ambas as pernas passaram por amputação abaixo dos joelhos. Ainda muito pequeno, por volta dos 9 meses de vida, ele começou a usar próteses. Com o tempo, se aproximou dos esportes, especialmente do atletismo. A corrida se tornou não apenas uma atividade física, mas um caminho de identidade, disciplina e superação. Blake conquistou várias medalhas em competições paralímpicas de alto nível. Nos Jogos Paralímpicos de Londres, em 2012, ganhou prata nos 400 metros T44 e bronze nos 200 metros T44. Também estabeleceu recordes americanos e, em alguns momentos, recordes mundiais nos 400 metros dentro de sua classificação. Além das medalhas, Blake ganhou destaque por sua luta para competir contra atletas sem deficiência. Ele questionou decisões da World Athletics sobre se suas lâminas de corrida poderiam oferecer vantagem injusta, especialmente por causa da altura alcançada com as próteses. Essa discussão colocou seu nome no centro de um debate importante sobre tecnologia, deficiência, inclusão e justiça no esporte. Mais recentemente, nos Jogos Paralímpicos de Paris, em 2024, Blake disputou os 400 metros T62 e terminou em 4º lugar, com seu melhor tempo pessoal, 47,32 segundos. Fora das pistas, Blake também atua como palestrante motivacional. Ele conta sua história de superação de desafios físicos e sociais, mostrando que sua deficiência não é apenas uma limitação, mas também parte da força que o impulsiona. Sua trajetória prova que velocidade, ambição e coragem podem surgir de caminhos que muitas pessoas jamais imaginariam. Número 14. Stacey Harold. Stacey Harold nasceu em 1974, em Dry Ridge, no Kentucky, Estados Unidos, e ficou conhecida como a mãe mais baixa do mundo. Ela media aproximadamente 71 centímetros de altura. Stacey tinha osteogênese imperfeita, uma condição genética rara que causa ossos frágeis e pode afetar o desenvolvimento dos pulmões. Por causa disso, ela tinha baixa estatura e dependia de uma cadeira de rodas para se locomover. Mesmo com sua força de vontade, os médicos alertaram que uma gravidez poderia ser extremamente perigosa. O risco era alto, porque com o crescimento do bebê, seus órgãos poderiam ser comprimidos, colocando sua vida em perigo. Ainda assim, Stacey decidiu seguir o sonho de ser mãe. Ela desafiou as previsões médicas e deu à luz 3 filhos. Sua primeira filha, Kateri, nasceu em 2006. Depois veio Makaya, em 2008. E, em 2009, nasceu seu filho Malaki. Todos os 3 partos aconteceram por cesariana,
Malachi nasceu extremamente pequeno, com cerca de 13 centímetros de comprimento e pesando aproximadamente 950 gramas. O caso chamou a atenção do mundo porque mostrava os riscos imensos que Stacy havia enfrentado para construir sua família. Sua história é marcada por resiliência, amor e determinação. Apesar das limitações físicas, Stacy e seu marido, Will, que media cerca de 1,75 m e estudava para se tornar pastor, criaram os filhos com carinho e dedicação. Stacy amamentou seu filho e usava uma plataforma adaptada para dar banho e trocar as crianças, a partir da cadeira de rodas. Cada detalhe de sua rotina exigia criatividade, paciência e coragem. Infelizmente, Stacy faleceu enquanto dormia, no dia 29 de agosto de 2018, aos 44 anos. Ela deixou o marido e os 3 filhos. Seu legado continua inspirando muitas pessoas, mostrando que amor e determinação podem enfrentar até os obstáculos mais difíceis. Número 15. Cauana Dandara Tavares de Mello. Cauana Dandara Tavares de Mello é uma brasileira diagnosticada com síndrome de Barber-Say, uma displasia ectodérmica congênita extremamente rara. A condição é tão incomum que há poucos casos relatados na literatura médica, e Cauana é um dos casos mais conhecidos no Brasil. Ela nasceu com deficiência visual, que melhorou gradualmente com o tempo, e desenvolveu características marcantes da síndrome. Entre elas estão hipertricose generalizada, que é o crescimento excessivo de pelos, macrostomia, que significa boca anormalmente grande, ectrópio, quando as pálpebras se voltam para fora, desproporção facial e pele atrófica, mais fina e delicada. Cauana também apresenta características faciais dismórficas, como ponte nasal larga, sobrancelhas escassas ou ausentes e formato incomum das orelhas. Essas características mostram a complexidade da síndrome e a forma como ela afeta diferentes partes do desenvolvimento físico. Desde cedo, Cauana enfrentou preconceito. Ela precisou lidar com olhares insistentes, comentários cruéis e julgamentos de pessoas que não entendiam sua condição. Mas, em vez de se deixar definir pelo preconceito, ela abraçou sua identidade e passou a usar sua história como plataforma de conscientização. Aos 23 anos, atuando como enfermeira e influenciadora, Cauana começou a compartilhar suas experiências no TikTok e em podcasts. Com isso, passou a educar milhares de pessoas sobre doenças raras, aparência diferente e respeito. A síndrome de Barber-Say não tem cura. O tratamento costuma ser voltado para os sintomas e pode incluir cuidados dermatológicos, acompanhamento oftalmológico e correções cirúrgicas, dependendo das necessidades e escolhas de cada paciente. O desenvolvimento cognitivo de Cauana é descrito como normal, o que reforça uma mensagem importante. Embora sua aparência física seja dramaticamente única, sua mente, sua personalidade e sua força seguem intactas. A história de Cauana é um exemplo moderno de autoaceitação e resiliência. Mesmo vivendo com uma síndrome que muitos médicos só conhecem por livros, ela continua quebrando barreiras, inspirando outras pessoas e dando visibilidade a uma das condições genéticas mais raras do planeta.